Seguindo a história da filosofia num voo panorâmico, chegamos à filosofia clássica. A filosofia no esplendor da cultura ateniense do século V e IV a.C., com a Santíssima Trindade, entre aspas, da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Nesta ordem, a gente está diante do esplendor da cultura ateniense que atraiu todo o mundo grego com grandes festivais de tragédias em honra ao deus Dionísio, que eram competições poéticas e culturais e interpretações míticas dos acontecimentos políticos, com grandes personalidades da política, da cultura em geral, e também os grandes sofistas. Então havia dois grandes grupos de intelectuais e de homens de cultura nesse período atraídos por Atenas, que são os tragediógrafos, como os grandes Ésquilo, Sófocles e Eurípides, todos eles muito influentes sobre Platão, por exemplo, e os sofistas, estes hostilizados e muitas vezes criticados por Platão, que servem como a sua oposição dialética, porque eram retóricos que manipulavam o poder da linguagem para fim de persuasão numa polis que se tornou democrática e que, portanto, deu a palavra, o poder supremo sobre as pessoas. E aí a gente tem Górgias, que veio de Leontine, ou Protágoras, que veio de Abdera. E Górgias e Protágoras são nomes de dois dos diálogos platônicos. E um diálogo como o Banquete, que a gente já lançou no nosso clube de filosofia, tem os discípulos dos sofistas, né? E Heráclito aparece indiretamente no discurso de Erixímaco, que é o médico. Então, o que esses grandes filósofos fazem é desenvolver um método, a começar por Sócrates, de diálogo, de crítica, de lógica, de escrutínio. Mas o que é isso? Mas se você está dizendo que o homem é assim, logo assado. Eu vou tentando chegar a consequências lógicas necessárias de certas premissas que o meu interlocutor, revestido de autoridade, supõe ter. Eu chego com um político e pergunto o que é a justiça. Eu chego para um advogado e pergunto o que é o direito. Eu chego para um médico e pergunto o que é a saúde, o que é o corpo humano. O médico não sabe disso, ele sabe curar. O advogado não sabe o que é o direito, ele só faz o direito, ele só pratica o direito. O político não sabe o que é a justiça, ele só vota as leis e diz que segue a Constituição. Então Sócrates começa a perceber que esses homens práticos carecem de uma episteme, de um conhecimento. Eles têm a prática, a técnica, mas não têm a episteme, que é a fundamenta. Eles têm o know-how, mas não o knowledge. Para lembrar de uma distinção da Hannah Arendt. E veja, eu já estou interpretando Sócrates como o protagonista de Platão. Sócrates é o personagem principal do primeiro grande escritor de filosofia, que é Platão, cuja obra nós temos, é a única obra da antiguidade que nós temos integral e ainda textos atribuídos a Platão que hoje nós sabemos apócrifos. Nós recebemos da antiguidade o legado de 4 tetralogias de Platão, ou seja, 4 grupos de 4 diálogos, 36 diálogos. Eu tive a honra de organizar com o meu mestre saudoso Benedito Nunes, pela editora da Universidade Federal do Pará, as obras completas de Platão traduzidas pelo grande Carlos Alberto Nunes. E ele traduziu, inclusive, as obras que hoje nós sabemos serem apócrifas. Diga-se de passagem, o texto grego que nós incluímos na nossa tradução é editado exatamente pelo John Burnet. A edição do John Burnet, do texto grego de Platão, com a notação Stéphanos, é o mesmo autor da Aurora da Filosofia Grega, sem a qual você não vai conseguir entender os gigantes Platão e Aristóteles. Porque o próprio Aristóteles, no começo da metafísica, faz uma história da filosofia, incluindo os chamados pré-socráticos, os primeiros filósofos, numa dialética entre os materialistas, os espiritualistas, os monistas, os pluralistas, até conseguir reunir tudo nele e abranger todas as causas, que a gente chama de causa material, causa formal, causa final e causa eficiente, para ter uma visão abrangente e compreensiva da ciência como um todo. Porque Aristóteles inclui na filosofia a metafísica na abóboda e no fundamento, como filosofia primeira, como filosofia das primeiras causas, dos primeiros princípios e da causa última. Então, a substância, a essência, Deus e a causa são investigadas por Aristóteles num livro chamado Metafísica. Mas tudo vem de Sócrates. Veja, Platão
escrevia tragédias. Platão seria aquilo que se esperava da nata aristocrática ateniense: ser político e poeta. Nessa época, poesia e política não estavam distantes como na modernidade. Ao contrário, os políticos eram poetas, eram oradores, eram homens de inteligência, eram homens que participavam do debate público também interpretando a realidade com base no lastro mítico que os grandes poetas, Homero e Hesíodo, sobretudo, mas também os poetas líricos, os poetas trágicos mais proximamente, e os poetas cômicos, que também estavam nesse período, e vale lembrar a obra difamatória de Sócrates, que foi escrita por Aristófanes, nas rãs, nas aves, por exemplo, nas vespas, e obras que mostram a perspectiva crítica da nova atividade da filosofia. E Sócrates e Platão defendendo Sócrates de difamadores como sofistas e comediógrafos como Aristófanes, na defesa de Sócrates. Famosa obra Apologia de Sócrates. A defesa da atividade do filósofo como um vocacionado a investigar a verdade e servi-la pelo reconhecimento prévio da sua ignorância. Sócrates foi até o oráculo de Delfos e recebeu do Deus a missão, a inscrição. Um amigo dele teria dito que ele era o homem mais sábio, o oráculo disse que ele é o homem mais sábio da cidade. Ele fala, como eu posso ser o homem mais sábio? E a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. Só sei que nada sei. No entanto, eu não presumo saber aquilo que os outros presumem saber. E eu posso criticá-los no bom sentido, eu posso questioná-los, eu posso exigir deles fundamentos das suas explicações que eles não são capazes de dar. Então, diferente do falso saber ou pseudo conhecimento que eles alegam ter, eu pelo menos sei que esse conhecimento não fica de pé, não se sustenta. E é isso que significa a palavra episteme, a palavra que funda a palavra epistemologia, que é o conhecimento sólido ou científico. E Sócrates foi um dos muitos jovens atenienses seduzidos pelo encanto intelectual de Sócrates, como a gente pode encontrar nesta obra-prima, que é o Banquete, na qual Sócrates interage com vários dos seus discípulos, Eutidemo, Aristodemo, no começo, dos discípulos que ouviram falar aquilo que Sócrates escutou, do que aconteceu no famoso banquete em que estava Agatão, Sócrates e Alcibíades. Na verdade, Apolodoro e o nome do outro discípulo que teria participado e dito o que aconteceu é Aristodemo. Acho que eu tinha falado Aristodemo, foi o que eu falei. Então, além desses, Agatão, Fédon, Alcibíades e muitos outros conheciam Sócrates, era uma personalidade muito famosa, muito exuberante, muito inteligente, e que teria pervertido o jovem. E foi condenado a beber a cicuta em 399 por dois motivos. Primeiro, por ter supostamente desacreditado os deuses da cidade. Então, uma espécie de ateísta. Depois, por ter incluído novos deuses na cidade. Então, ou ele é ateu e não acredita nos deuses da cidade, ou ele é crente e acredita em outros deuses e os introduziu na cidade. E em terceiro lugar, por ter corrompido a juventude ateniense. E essas três acusações são desmentidas e refutadas por Platão no texto que ele escreveu como uma defesa do próprio Sócrates, que para ele é um personagem literário, mas também uma personalidade histórica, Apologia de Sócrates. Só que Platão foi muito além de Sócrates, e é comum se distinguir o Sócrates a partir de outras fontes, como a de Xenofonte e a do comediógrafo que eu acabei de mencionar. Me fugiu o nome do grande comediógrafo, que vou já lembrar, que difamava Sócrates, e Sócrates aparece como o porta-voz de um pensamento absolutamente extraordinário. Aristófanes. Aristófanes é o nome do tragediógrafo. Então, quando a gente pega pelo menos três fontes de Sócrates, a de Aristófanes, a de Xenofonte, e compara com a de Platão, a gente percebe que Platão, na verdade, usa o personagem Sócrates para ser o porta-voz do seu próprio pensamento, que tem influência de Pitágoras, que tem influência de Heráclito, que tem influência de Parmênides, que tem influência de Homero, que tem influência de Ésquilo, de Sófocles, dos sofistas, e que já traz todo esse caldo cultural da poesia, tanto épica, trágica, cômica e lírica, quanto da sofística, que desenvolve a prosa retórica para um arcabouço extraordinário, mas que é postulado na forma de diálogos socráticos, de
de interações de Sócrates com certos interlocutores, como Protágoras, perguntando se a virtude pode ser ensinada, com Gorgias sobre o que é a retórica, se a retórica não é a maquiagem e a filosofia não é a verdadeira medicina, né? Uma coisa é maquiar, outra coisa é curar. Eu posso estar doente e ser maquiado e parecer bem, e no fundo está muito doente, ao passo que o médico ataca a doença interior e não só a aparência. Então, distingue da retórica. E a gente tem aqueles primeiros diálogos ditos socráticos, porque muito parecidos com o método de refutação, elencos, o Carmendes, Eutidemo, o Eutífron, Eutidemo sobre os sofistas, a refutação sofística, que é jocoso, que é cômico, até os grandes diálogos que têm as teses famosas do platonismo maduro, como o Banquete, que fala sobre o amor, como o Fedro, que fala sobre a retórica e o amor, como o Fédon, que fala sobre a imortalidade da alma e trata do momento final de Sócrates bebendo a cicuta, a República, que trata da justiça, numa grande investigação sobre a natureza humana, sobre as virtudes, sobre a psicologia moral, sobre a epistemologia, a ontologia, e que é sintetizada famosamente pela imagem da caverna, a caverna que mostra a nossa condição humana conforme a educação, a ausência dela, a liberdade que a educação nos dá de conhecer as essências eternas e imutáveis das ideias fora da caverna, iluminadas pelo sol, ao passo que a grande maioria das pessoas está presa no celular, presa na televisão, presa nos jornais e presa no que os sofistas, os intelectuais, os jornalistas, os formadores de opinião, essa expressão é maravilhosa para o que são os sofistas. Eles formam a opinião das pessoas, mas a opinião nem sempre corresponde à verdade. E muitas vezes, ao contrário, a opinião é uma manipulação ideológica. E por isso Sócrates explica como se sai da caverna por uma luta intelectual e ascética muito grande para tentar conhecer a verdade frontalmente. Platão já é um filósofo universal, já trata de todos os grandes problemas. Platão é considerado o principal filósofo da nossa tradição. A obra de Platão está para a filosofia como a Bíblia está para a teologia e para a religião cristã, ou seja, como texto que dá o parâmetro, que dá o critério fundamental, e por isso Whitehead famosamente pôde dizer no século XX que a história da filosofia europeia ou ocidental pode ser caracterizada como um conjunto de notas de pé de página do texto de Platão, exatamente porque de algum modo está tudo ali e todos os que vieram depois dele o comentaram, o seguiram ou o refutaram ou discordaram dele. Mas mesmo Nietzsche, o grande arqui-rival de Platão, o grande antiplatônico, aquele que odiava Platão e considerava o cristianismo, o platonismo da massa, é platônico sob certo aspecto, porque mantém a estrutura metafísica de espiritual, material, suprassensível, sensível, fora da caverna, dentro da caverna, como muito bem explica Heidegger num livro chamado Nietzsche, em 2 volumes. Lembrando que nós lançamos Nietzsche, assim falou Zaratustra, que simbolicamente, com imagens, com uma linguagem bastante poética e mesmo platônica nesse sentido, se volta contra a estrutura da metafísica platônica em geral, pelo qual o baixo, ou a terra, é interpretada pelo alto ou pelo céu, em que o corpo é interpretado pela alma, em que o plural, a pluralidade é interpretada pela unidade. E essa ficou conhecida como a famosa tese das ideias, ou a teoria das ideias, em que existe uma pluralidade material conhecida pelos sentidos, que só pode ser corretamente conhecida pela unidade formal que as engloba num conjunto de sentido e de finalidade. Então a ideia é a unidade que permite compreender a pluralidade na sua essência. Então existe aqui um ser humano, uma pessoa humana, eu sou uma pessoa humana, tem uma natureza humana, tem um ser humano. O que a gente precisa estudar na antropologia filosófica é a natureza humana. Então o médico não estuda o meu corpo ou o seu corpo. Ele estuda o corpo em geral, a ideia de corpo, a anatomia do corpo, no Atlas, na anatomia do corpo, para que ele possa ver como nossos corpos particulares estão funcionando bem ou mal, de acordo com as suas contingências, as suas vicissitudes. Isso é também a fundação da ciência. Platão funda a Academia em 387, onde vai estudar o grande Aristóteles, o seu maior e melhor aluno. Durante 20 anos, Aristóteles foi professor de retórica na Academia de Platão, até que ele vai se emancipar, de algum modo, do seu mestre e vai fundar o Liceu. E até hoje a gente fala do conhecimento acadêmico. Eu sou professor da universidade, lá eu sou acadêmico. Até hoje fica essa palavra. E o Liceu
Na Itália, por exemplo, no Brasil menos, mas o ensino médio, talvez, as letras clássicas são estudadas no liceu, ficou a palavra, da instituição que Aristóteles fundou. E a grande missão, talvez, de Aristóteles na história da filosofia seja a sistematização das disciplinas filosóficas. Platão não escreveu um tratado sobre a alma, depois um tratado sobre a ética, depois um tratado sobre a política, mas Aristóteles o fez. É de Aristóteles um livro chamado Política, é de Aristóteles um livro chamado Ética, é de Aristóteles um livro chamado De Animal, sobre a alma, metafísica, o órgão, que é o instrumento do pensamento, que é a lógica e assim por diante. E nós vamos, na editora Logos, lançar as obras completas de Aristóteles, que você pode conhecer pelo link abaixo, porque é, de fato, junto com Platão, os textos mananciais. Se a gente quisesse fazer uma analogia, eu chamei de Santíssima Trindade, com muita reverência e respeito a Deus, mas para fazer uma analogia, a gente poderia dizer que Platão é um Antigo e Aristóteles talvez seja o Novo Testamento, ou que Platão seja os Evangelhos e Aristóteles sejam as cartas, né? Não dá para dissociar. Eu tenho a visão de que Platão e Aristóteles são absolutamente indissociáveis e complementares e organicamente unidos. A minha tese não é a tese que os separa e os distingue. Pelo contrário, eu acho que o mérito de Aristóteles foi ter sido o que é o melhor aluno do professor, o bom aluno do professor, aquele que o supera, aquele que o organiza, que o sistematiza, que vai mais adiante de onde o professor não pôde ir. Então Aristóteles, claro que há diferenças, há divergências e há críticas diretas, tanto na política quanto na metafísica, de Aristóteles em relação a Platão. Aristóteles é completamente crítico da visão de Platão sobre a polis governada pelo rei filósofo de modo autocrático e de modo a realizar uma espécie de política cultural e pedagógica, censurando poetas e censurando visões míticas que não fossem correspondentes à verdade que ele contempla intelectualmente e que, portanto, iria informar uma poesia purificada dos erros e com uma finalidade moral e social muito clara, inclusive com uma mentira nobre, que é a mentira das raças, do ouro, da prata e do bronze, né? Como se houvesse 3 categorias de pessoa humana. Aristóteles critica essa visão e é a favor de uma república, é a favor de uma polis, que é uma politeia, a palavra politeia, que por isso que a gente traduz república, é uma palavra romana, a palavra grega é politeia, para a República de Platão, né? E na política, que estuda a politeia, ele defende uma constituição em que há uma grande classe média, por exemplo, e que isso estabiliza a distância entre os poucos e os muitos, entre os ricos, poucos ricos e muitos pobres, numa unidade e toda uma visão de polis como condição da ética e da felicidade humana. Muito bem, desses grandes sistemas, desses grandes conjuntos de especulação de Platão e Aristóteles estudou a ética pelas virtudes, até hoje a ética das virtudes é a ética não só da Igreja Católica em particular, mas de muitos que seguem a tradição aristotélica, como os tomistas católicos ou não católicos, como mesmo Nietzsche fala muito de virtude, que é força do caráter. Então ele estabelece uma série, a poética que eu mencionei, que conceitua a tragédia como efetuando as paixões do medo e da compaixão a fim de purificá-las por uma catarse. É difícil a retórica, as paixões que são capazes de se estabelecer na retórica, o logos, o ethos e o pathos, né, a inteligência do discurso, a performance e o orador que tem uma personalidade que comunica, e também as paixões que ele consegue infundir no público. Assim, é difícil pensar, como dizia Dante, no que ele não pensou, né? É difícil de imaginar alguma coisa que não tenha passado pela mente deste homem. Realmente é algo assombroso. Dante o chamava do mestre daqueles que sabem. Aristóteles foi o paradigma da filosofia medieval, como eu vou mencionar depois. Mas para concluir essa aula panorâmica da filosofia clássica, eu quero falar do terceiro período em que normalmente se divide a filosofia antiga. A filosofia antiga é normalmente dividida em filosofia pré-socrática, filosofia originária, que nós vimos na aula passada, a filosofia clássica, e depois a filosofia helenista, que vingou já na antiguidade tardia, a partir do 1º século antes de Cristo até mais ou menos o século V depois de Cristo. Essa antiguidade que já está na transição. É quando a gente tem, por exemplo, as escolas do helenismo durante o Império Romano, que teve a influência da difusão da cultura grega por Alexandre Magno, com seu Império Macedônio. E são 4 as principais escolas desse período: o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo.
que tem como finalidade a boa vida, a finalidade, a felicidade. São escolas muito mais voltadas para a ética e normalmente divididas em ética, lógica e physis, e natureza. Então, uma explicação da natureza, uma explicação do pensamento, basicamente, mas com uma finalidade moral, com uma finalidade de ethos, para ter a boa vida, para ter a felicidade, para ter, como queria o estoicismo, a imperturbabilidade. Da mesma forma, o ceticismo queria a boa vida, sem certezas absolutas e dogmáticas, já que nós não podemos comprová-las. O epicurismo se voltando ao prazer e à hierarquia dos prazeres, né? O cinismo se libertando de todas as convenções sociais e desdenhando delas. E, por fim, nós teremos, na Antiguidade Tardia, aí sim, já do 1º ao 5º século depois de Cristo, na continuidade do helenismo, as escolas do estoicismo romano ou imperial, de Sêneca e Marco Aurélio, já não é o estoicismo de matriz grega, mas agora romano, um epicurismo de Lucrécio, muito importante e influente, e um neoplatonismo em Alexandria, de Plotino e Porfírio, que serão muito importantes para uma corrente que vai abrir um outro flanco, já medieval ou na Idade Média, que é o cristianismo, que era visto, sim, na Antiguidade, como uma filosofia, porque procurava explicar os fenômenos por causas e principalmente pela causa primeira e pela finalidade última, como nós teremos em filósofos em Alexandria, como Orígenes, como Agostinho, como os filósofos cristãos, Clemente, que usavam a língua grega. Agostinho usa a língua romana, mas Orígenes e Clemente a língua grega. Eram especulações filosóficas profundas sobre estes elementos que estavam presentes na cultura intelectual grega. Na próxima aula nós vamos então seguir para a filosofia chamada medieval, que já recebe o influxo da revelação cristã. Muito obrigado e até lá!